Oi, pessoal! Eu sou a Ana, da Fundação CERT, e eu estou muito feliz em acompanhar com vocês um pouco mais sobre o tema de produto, nessa fase de pré-incubação do Synapse Bio. Neste módulo, nós vamos mergulhar na importância do produto e como o sucesso do cliente é crucial para o desenvolvimento de ideias inovadoras. Imagine que você tem uma ideia incrível, algo que possa revolucionar o mercado. No entanto, ter uma ótima ideia não é o suficiente. É aqui que entra a importância do produto, em desenvolver algo que atenda às necessidades do mercado e também resolva os problemas reais. Essa é a chave para o sucesso. Para te ajudar nessa caminhada, este módulo é composto por 5 vídeos principais. O primeiro, um vídeo introdutório, que é esse que você está assistindo agora. Na sequência, o vídeo Sucesso do Cliente, que explica em detalhes um conjunto de estratégias que garantem que o seu cliente obtenha sucesso através do resultado desejado e de uma experiência apropriada. Vídeo 3, P&D e Cooperação, em que você vai descobrir a importância da pesquisa e desenvolvimento para inovação e sua vantagem competitiva nas empresas. Em seguida, o vídeo 4, Experiência do Usuário, em que iremos abordar o tema Experiência do Usuário, contextualizando o uso da metodologia Design Thinking para identificação de problemas e desenvolvimento de soluções com foco no cliente. E por fim, no vídeo 5, Processo Produtivo, você será apresentado ao processo de desenvolvimento de uma ideia até a sua concretização como produto. Siga com a gente até o próximo vídeo para aprender sobre as nuances do sucesso do cliente e aproveitar o seu produto ao máximo. Até breve! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura centrada no cliente. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Renata, eu tenho 31 anos, eu sou natural de Belo Horizonte, sou engenheira ambiental de formação pela UFMG. Estou cursando, né, Digital Business na USP, Exalc, e eu tenho mais de 7 anos de atuação na área de atendimento ao cliente, passando por empresas como a TrackSale, que hoje é Track.co, que é uma empresa de monitoramento da satisfação dos clientes. A Disney, cheguei a ter uma experiência, né, dentro dos parques mesmo da Disney, e hoje eu atuo como especialista de sucesso do cliente, né, dentro da Way Carbon, que é uma empresa focada em mudanças climáticas. E hoje a gente vai ter uma palavrinha sobre realmente cultura centrada no cliente. Então, o que é uma empresa centrada no cliente, né? Customer centric, que em português significa clientes no centro, né? Ou uma cultura centrada no cliente, é uma estratégia que coloca as pessoas consumidoras no centro de todas as decisões estratégicas da empresa. Então, a empresa, ela passa a ter, dentro do seu planejamento estratégico, os clientes no centro, né? Então, não é somente uma área de atendimento que vai ali avaliar o cliente, né? Durante toda a jornada daquele cliente, todos os pontos de contato dele com a empresa tende a colocar a sua empresa no centro de todo o seu planejamento estratégico. Então, aqui temos algumas informações, né? Então, essa empresa centrada no cliente, né? Ela coleta feedbacks para impulsionar melhorias contínuas, cada vez mais melhorando a experiência de uso daquele cliente, projeta uma experiência única, uma experiência personalizada, ela entende a dor do seu cliente, ela compreende ali o que para ele realmente é necessário naquele momento, qual que é a dor dele para oferecer sempre o melhor produto, o melhor atendimento, o melhor serviço. E quais são os benefícios de ser uma empresa customer-centric, né? Os colaboradores são mais felizes nas empresas customer-centric. Existe até uma sensação, né, de dever cumprido quando você atua em cima do seu cliente, né? Você trata aquele cliente, oferece para aquele cliente um bom serviço, e isso parte principalmente dos funcionários. Então, funcionários felizes geram clientes felizes. Há uma maior retenção dos seus clientes, porque os seus clientes vão querer comprar mais vezes, uma vez que ele já confia na sua marca, já tem ali uma fidelização junto da sua marca. Você gera uma vantagem competitiva, né, porque o seu cliente já é um cliente fidelizado.
aumenta as vendas, até mesmo por conta da questão do boca a boca, da recomendação, e elas são mais lucrativas, justamente porque as empresas vão querer voltar a fazer negócios com você no futuro. E o que a gente precisa avaliar por sendo uma empresa centrada no cliente, né? Qual que é a dor, qual que é o problema daquele cliente, né? Quais são as necessidades diárias? O que eu consigo fazer para resolver aquela dor, para resolver aquele problema, aquela necessidade do nosso cliente, né? E se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço, né, o que o meu cliente espera desse produto, né? O que esse cliente espera desse serviço meu? O que a concorrência está oferecendo? O que eu posso fazer diferente para poder me diferenciar da minha concorrência, né? E principalmente como que eu posso tornar a experiência do meu cliente como uma experiência única, né? Onde ele realmente vai ali se sentir valorizado e querer voltar a fazer negócios junto da minha empresa. E por que hoje, né, a gente tem que se tornar uma empresa centrada no cliente, né? Hoje a gente já está numa evolução do consumidor 5.0, né? Então, ao longo dos tempos, né, ao longo dos anos, o perfil do consumidor ele acabou saindo, né, de um perfil mais prático, mais direto, que só se preocupava ali em resolver o problema, não se importava muito com a experiência, ele só precisava de uma solução. Não olhava preço, não olhava qualidade, ele realmente só precisava resolver o problema dele. Isso no consumidor 1.0, já no consumidor 2.0, né, onde a gente começou a ter as grandes varejistas, começou a ter uma maior variedade de produtos no mercado. E isso gera uma maior concorrência, né, e o consumidor ele se torna um pouco mais exigente perante as marcas que ele está consumindo. Então, se realmente elas estão de produto de maior qualidade, se elas são feitas com melhores ingredientes, né, se ela vai me atender melhor naquela situação. Já no consumidor 3.0, né, ele começa a ter acesso à internet, né, às informações, então toda compra que ele for realizar, principalmente, ele começa a procurar reviews, seja nos blogs, seja nas comunidades, e ter uma maior autonomia perante aquela compra, né? Fazendo com que ele comece a perceber que ele gosta de um atendimento autônomo e rápido, né? Integrado. Vou ali, avalio minhas informações, decido o meu produto e depois vou lá realizar a minha compra. Já no consumidor 4.0, ele é ainda mais exigente, porque a quantidade de produtos, né, online, ela é muito grande. Então, assim, eu não preciso mais comprar da minha loja, do meu varejista local. Eu posso comprar agora do mundo inteiro. Eu posso comprar da China, eu posso realmente trazer ali uma melhor oferta de produto, uma melhor oferta do meu serviço, né, perante a todas as informações, todas as reviews que eu tenho dentro do sistema, dentro do mundo online, né? E eu começo a dar uma maior valorização para a minha experiência. Então, é aquela empresa que vai me entregar mais rápido, é aquela empresa que vai me fazer tornar minha experiência única, que vai me atender melhor, né? Porque ele começa a se identificar com os valores da marca, né? Com o que aquela marca está me oferecendo. Ela não está me oferecendo, às vezes, apenas um produto, ela está me oferecendo uma experiência de uso junto daquele produto. E hoje nós estamos nos consumidores 5.0, que é aqueles heavy users da tecnologia, da internet, né? São aqueles usuários que já nasceram com a tecnologia em si, com o uso da tecnologia, com o uso do online. E eles gostam de quê? De personalização. Eles gostam de ser tratados pelo nome, eles gostam que cheguem informações para ele de forma bem específica, de forma bem personalizada. São imediatistas, então, à medida que ele faz uma experiência de compra, ele quer aquela compra rápido, fácil, né? Ele acessa as avaliações antes da compra, né? Ele vai ali, avalia um reclame aqui, ele avalia a nota do Google, ele entende se aquele produto ele vai fornecer a experiência que ele gostaria de oferecer. E ele valoriza a sustentabilidade e a responsabilidade social das marcas. Então, não somente adquirir um produto, né, sem se preocupar com o preço, ele começa a valorizar as empresas de uma forma mais sustentável e a cobrar delas também
em relação a toda a sua cadeia, toda a sua responsabilidade social. E por que hoje, né, as empresas estão se tornando empresas centradas no clientes, né? 87% dos consumidores dão preferência para as marcas que oferecem uma boa experiência. Então, como eu falei, né, não é mais só o consumo que está ganhando, não é mais o produto, é a experiência em si de oferecer algo único, algo personalizado para o consumidor. 65% disseram que já desistiram de comprar de uma empresa após uma experiência ruim. Então, eles não voltam a fazer negócio com a sua empresa depois de já terem tido uma experiência ruim e falam, aquela empresa não me entregou a experiência tanto quanto eu desejava. E 56% dos consumidores, eles utilizam o site do Reclame Aqui para fazer pesquisas sobre a experiência oferecida por aquela empresa antes de realizar a compra. Então, eles realmente vão em busca das reviews para entender, essa empresa, ela vai me oferecer a experiência que eu preciso? O produto dela é tão bom a ponto de eu realmente ter que fazer negócios com ela? Vou querer adquirir esse produto, esse serviço, né, em relação a essa marca? Então, a gente começa a perceber uma mudança de perfil do consumidor por um perfil mais exigente, que realmente gosta de entender o que ele está comprando, gosta de saber quais são a experiência oferecida por aquela marca e não somente o produto em si. E como tornar a minha empresa, né, com uma cultura centrada no cliente, né? Primeiro, a gente precisa conhecer o nosso cliente, a gente precisa mapear a jornada do nosso cliente, disseminar a cultura centrada no cliente, não somente, né, para a área de atendimento, como eu falei, mas para toda a empresa, coletar os feedbacks e monitorar algumas métricas de sucesso. Então, conhecendo o nosso cliente, né? Quais são as informações que a gente precisa ter do nosso cliente para saber qual a melhor forma da gente atender aquele cliente, né? Como a gente pode oferecer uma experiência única para aquele cliente. Então, a gente tem alguns dados demográficos, como nome, idade, sexo, localização, profissão, renda mensal, estado civil, e alguns dados comportamentais, como engajamento com a empresa, compras recentes, frequência de compras, ticket médio, hobbies, principais redes sociais, para a gente conseguir ali fornecer uma experiência única para aquele cliente. E hoje, quando a gente vai tentar conhecer o nosso cliente, a gente consegue separar os perfis dos nossos clientes em 3 grandes grupos, né? O público-alvo, que é os prováveis clientes, né? Os ICPs, que são perfis de clientes ideais, então são aqueles que de fato eu preciso focar os meus esforços, e a persona, que é a personalização do meu perfil de cliente ideal. Então, falando um pouquinho, né, do público-alvo, é a definição mais abrangente que a gente tem de para quem que a gente está vendendo, né? Ele é um recorte demográfico, socioeconômico, comportamental, que traz para a gente informações de gênero, faixa etária, localização geográfica, escolaridade, poder aquisitivos, hobbies de forma geral. Então, há um exemplo aqui, né, de público-alvo, são mulheres entre 25 e 35 anos, residentes em São Paulo, com renda entre 2.000 e 5.000, mãe solteira que gosta de se maquiar e sair à noite. Então, a gente tem um recorte aqui, né, de um grupo específico que vai ser o público-alvo do nosso produto, né, do nosso serviço, mas a gente ainda pode ser um pouquinho mais específico no momento de definir, né, quem que é de fato o nosso cliente. E para isso a gente tem um perfil de cliente ideal, que são aqueles que realmente vão comprar, né, que têm interesse em comprar, em adquirir o nosso produto. E o que a gente precisa saber para poder definir, né, esse perfil de cliente ideal? Profissão e cargo, faixa etária, poder aquisitivos, hobbies e hábitos mais frequentes, frequência de compra, engajamento com a marca, desejos e desafios diários. Então, a gente começa a ser um pouco mais específico nesse grupo de mulheres que se gostam de maquiar. Então,
mulheres entre 25 e 30 anos, residentes em São Paulo, gestoras de empresas do ramo de advocacia, com renda entre R$ 2.000 e R$ 5.000, que precisam estar sempre bem vestidas e aparentáveis para encontrar os seus clientes, que gostam de maquiagens mais natural e ainda assim aparente, né? Gostam de sair à noite para encontrar os amigos no pós-trabalho, então é uma maquiagem que tem que durar. Não possuem muito tempo para se arrumar, então tem que ser uma coisa prática, mas são sempre conectadas às redes sociais, ou seja, a gente consegue atingir aquele cliente por meio das nossas redes sociais. Então aqui você já consegue perceber que a gente já consegue ser um pouco mais específico ali do que o público-alvo, né? E a gente, depois de conhecer o nosso perfil de cliente ideal, a gente consegue criar a persona, que é de fato quem que é essa pessoa que vai comprar o nosso produto, né? Então ele é um personagem fictício, criado, né, com as características das pessoas reais, baseadas no nosso perfil de cliente ideal. Então, quando a gente for falar da nossa persona, ela vai ter um nome, ela vai ter uma idade, ela vai ter uma escolaridade, ela vai ter um cargo, ela vai ter uma classe social e outras informações. Então, a gente está falando do Carlos, de 45 anos, que é CEO de uma grande companhia financeira, está na área há 10 anos, ele gosta de comunicação por e-mail, ele lê publicações de economia, ele leva em consideração preço e expertise para comprar do nosso fornecedor. Então, aqui você já começa a identificar as características não somente gerais daquele público-alvo, mas também comportamentais e psicológicas, para a gente de fato entender, poxa, o Carlos, ele é o meu cliente que vai comprar o meu produto? Essa é a característica do meu cliente? E não precisaria ser uma pessoa, né, para a definição do nosso produto. Podem ser diversas personas que a gente pode criar ali como possíveis clientes do nosso produto. Então, resumindo, né, no público-alvo a gente vende sapatos executivos para profissionais mulheres com uma renda média de 5.000. No perfil de cliente ideal, são mulheres que vão comprar, que são secretárias, advogadas, empresárias da classe B, que prezam pelo conforto e estilo, então a gente já começa a ganhar ali mais informações. E no fim, para a persona, estamos vendendo para a Silvia, aquela pessoa casada há 35 anos, diretora do setor de vendas de uma multinacional. Então a gente consegue cada vez mais personificar de quem que a gente está falando. Então, a gente precisa definir essas informações do nosso cliente e como que a gente obtém esses dados, né, dos nossos clientes. Integração de cadastro nas plataformas, então, quando a gente for oferecer o nosso produto, aquele cliente ele vai ter um cadastro, né, nome, e-mail, algumas informações básicas, localização, dentro das principais plataformas de venda, conteúdos interativos, né? Então, solicitar para o seu cliente, né, participar de newsletters, de landing pages, né, oferecendo materiais ali para ele engajar e você obter essas informações em troca. Enquetes nas redes sociais, então no Instagram, realmente colocar aquelas enquetes, entender ali com quem que é o seu principal público-alvo. Ferramentas de análise de dados, e aí você pode colocar no seu site, na sua rede social, para entender com quem você está conversando, pesquisa de satisfação e os CRMs, né, para poder gerenciar ali as informações gerais também dos nossos clientes. E depois que a gente definir a nossa persona, a gente pode entender como esse cliente, né, vai chegar até a gente, qual que é o passo a passo daquele cliente para poder adquirir o meu produto, né? Então, a gente tem hoje uma ferramenta que é a jornada do cliente, que consiste no mapeamento de todas as interações que o cliente tem com a nossa empresa, produto ou serviço, né? Quando vocês forem olhar na internet, a jornada do cliente ela tem diferentes tamanhos, diferentes pontos de contato, né? Mas hoje eu trouxe aqui 5 que são os principais, que é a consciência, a consideração, compra, serviço, expansão e fidelidade. A consciência é quando o cliente ele começa a entender o que ele precisa ali do nosso produto, qual que é o problema dele, ele toma uma consciência que ele tem uma necessidade, né? E aí ele começa a procurar como que ele vai resolver aquele problema, como ele vai
resolver aquela necessidade dele, e então ele começa a considerar algumas opções. Então ele vai para a internet, ele procura nas redes sociais, quais são as melhores formas dele resolver esse problema dele, né? E ele então parte para a compra, né? E aí ele vai comprar o produto no site, ele pode comprar no aplicativo, ele vai numa loja física, então ele realiza esse processo de compra. Depois ele utiliza esse serviço, ele utiliza esse produto, ele começa realmente a poder dizer, né, a trazer ali, dar feedbacks ali para a companhia, quais são os principais pontos positivos e negativos de uso daquele serviço. E aí, muitas vezes, quando ele faz essa compra, você já começa a criar ali um relacionamento com esse cliente, e pode oferecer para ele promoções, acesso a newsletters, as informações, a um programa de fidelidade. Então, ele começa ali a ter, de fato, um programa de maior relacionamento com a sua marca, com a sua empresa. E até, nesse momento, né, oferecer também pesquisa de satisfação. Então, trazendo aqui, né, consciência da necessidade, toda compra surge de um reconhecimento de uma necessidade, uma dificuldade, uma dor. Então, a gente precisa, primeiramente, entender qual que é a dor principal da nossa persona, do nosso cliente, para poder definir a nossa jornada. E aí, ele, tendo esse reconhecimento, né, essa consciência desse problema, ele começa a procurar as alternativas e considerar qual que vai ser a solução para esse problema que eu tinha anteriormente, né? Depois ele parte para a intenção de compra, onde a nossa empresa ela precisa se destacar perante a concorrência, então seja com ações de marketing, com ações de publicidade, né, com outras informações, até o preço mesmo, a gente consegue ali chamar a atenção do nosso cliente, às vezes até com as próprias reviews dos nossos produtos, né, como a gente falou do Reclame Aqui, ele começa a utilizar o nosso serviço e trazer a experiência, né, de como é que tem sido o uso do nosso produto, do nosso serviço, e por fim, eles vão e recomendam o nosso serviço, né, criam ali uma conectividade com a sua marca e acabam recomendando também para amigos e familiares. Né? Essa seria uma jornada bem simples, né, do consumidor. É claro que aqui você tem vários pontos de contato, e é super importante a gente definir essa jornada do cliente, né? Para quê? Para a gente antecipar as necessidades daquele cliente. Então, por exemplo, como a gente falou inicialmente, qual que é a dor? Qual que é o problema que o meu produto resolve, que o meu serviço vai resolver para aquele cliente, né? Então, você já começa a trazer ali diversas possibilidades, né, de necessidades que o seu produto vai realmente suprir para o seu cliente, né? Redução de custos, poxa, será que eu não conseguiria facilitar, às vezes, dentro da jornada do meu cliente, né, algum passo? Eu estou gastando muito esforço, muito dinheiro, para que o meu cliente pudesse ter acesso à minha informação. Então, no momento que ele está ali, né, entendendo, tomando consciência e descobrindo o que ele precisa, será que eu estou gastando muito dinheiro ali com ações de marketing, de publicidade? Canais de comunicações mais coerentes, quando a gente define a persona, né? Então, a Maria, que é a nossa persona, ela é uma pessoa conectada? Ela é uma pessoa que é ativa nas redes sociais? Ou a Maria, ela realmente é uma pessoa que gosta de ir em lojas físicas, que ela gosta de realmente pegar o produto, entender o que ela está comprando? Identificar os pontos de dor, né? Então, qual que é o ponto de dor do nosso cliente, né? No momento da compra, a compra está difícil o parcelamento, às vezes a multa, né, em cima do parcelamento, do momento de parcelar, é muito alta, às vezes colocar no carrinho, às vezes o aplicativo está ruim, então a gente começa a identificar esses pontos de dor, ou então o tempo de entrega, né, gera uma frustração no meu cliente. Mensura a satisfação em cada etapa, né? Então, dependendo ali, você consegue coletar as informações, finalização da compra, como foi difícil, né? A gente vai falar um pouquinho dessa parte de pesquisa, como foi difícil realizar essa compra, depois também, né, qual foi a sua experiência, como pode estar a satisfação de uso em cima daquele produto, né? E para isso a gente precisa coletar todos esses feedbacks ao longo da jornada. E como que a gente desenha, então, essa jornada, né? Como eu falei inicialmente, a gente precisa definir a persona,
A gente pode ter diferentes jornadas, né, para diferentes personas. Estabelecer os canais de contato. Então, os meus principais canais de contato com o meu cliente vai ser os aplicativos, vai ser as redes sociais, né? Desenha o fluxo de interações. A gente recomenda você começar pela primeira interação até a última, né? Porque ali você consegue identificar o que está no meio de uma forma mais fácil. Entenda o tempo de interação, né, em cada jornada, né, de cada etapa também da jornada. Então, tempo, por exemplo, que o cliente entrou no meu site e realizou a compra. Esse tempo está grande? Por que esse tempo está grande? Porque está difícil ele acessar, colocar os dados no carrinho, às vezes é difícil dele encontrar o produto que ele precisa dentro do meu site. Então, você já começa a entender ali o tempo que ele precisaria ter, que ele está gastando para poder finalizar aquela etapa, ou às vezes o tempo de entrega, né? E o tempo total da jornada, porque às vezes isso é um problema mesmo, como falamos, né? O consumidor 5.0, ele é um consumidor imediatista, ele quer as coisas para ontem, né? Ele gosta das coisas rápidas, fáceis, né? E revise sempre o seu mapeamento. Pode ser que realmente a gente tenha uma oportunidade de melhoria ali para redução dos nossos custos, para agilidade na nossa entrega. E determine ações de descoberta que revelam sinais de fidelidade. Então, depois, faça pesquisa com seus clientes, rode algum questionário para entender se realmente a forma como a gente desenhou a jornada é a forma como ele se viu ao longo da sua jornada também. Então, aqui está um exemplo, né, de jornada do cliente. Então, a gente tem o Dila, que vai realmente abrir uma conta numa financeira, e aí aqui nós temos, né, o momento de consideração da necessidade, de descoberta, de compra, né, aquela jornada toda que a gente falou. E aí, ao longo dessa jornada, a gente vai identificando, né, quais são os objetivos do Dila, quais são as oportunidades dele nessa jornada, quais são os desafios, os pontos de contato, os canais de contato que ele utiliza principalmente. E a experiência dele, foi uma experiência de felicidade, foi uma experiência ruim? Então, você começa a definir as pessoas para dentro da sua própria jornada. Além, né, dos desenhos da jornada do cliente, né, a gente tem um ponto muito importante que é disseminar essa cultura centrada no cliente para toda a empresa, né? Colocar o cliente como centro dentro de toda a empresa, né? Como eu falei anteriormente, né, a cultura centrada no cliente, ela não é uma responsabilidade da equipe de atendimento. Então, quem tem que olhar para o cliente não é somente a equipe de atendimento, a equipe do sucesso do cliente, a equipe do saque, aquela equipe que vai ficar ali, né, fazendo o meio de campo pós-compra. Toda a empresa precisa estar ligada com a cultura no cliente, né, estar centrada no cliente. Por que isso? Porque a jornada do cliente, ele começa, como a gente falou, desde o descobrimento da necessidade. Então, ali a gente precisa, vou colocar ali uma equipe de marketing para poder trazer os melhores conteúdos para ele, ou equipe de vendas para poder oferecer as melhores opções de produtos, às vezes os melhores descontos. Então, toda a equipe ali precisa sim engajar para poder oferecer sempre uma melhor experiência para o nosso cliente. E isso é mais fácil quando é uma abordagem top-down, né? Ou seja, de cima da nossa liderança para baixo, né? E aqui tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. Ou seja, pode ser que o cliente esteja errado, mas a forma como chegou essa informação para ele está clara. Durante o processo, né, durante a sua jornada, teve algum ponto ali que ficou desalinhado, que ficou confuso, que você não passou a informação correta para o seu cliente, para que no final das contas ele fique insatisfeito ao adquirir seu produto? Então, eu comprei um produto achando que fosse resolver o meu problema, mas acabou não resolvendo, então eu fiquei frustrada. Mas por quê? Porque será que na descrição do meu produto não estava tão claro ainda qual que era a finalidade desse produto, tamanho, as dimensões? Então, é sempre importante, né, a gente escutar e entender que sempre ele tem as suas razões. Então, alguma falha ao longo da jornada também, e isso tem que ser disseminado para toda a empresa. Então, a gente tem aqui algumas grandes empresas, né, centradas no cliente. Então, a gente tem a Disney, que eu posso falar um pouquinho mais, né, que é muito legal porque eles não chamam as pessoas que visitam os parques como clientes, né, como customers. Eles são guests.
Guests da tradução seriam convidados, então você está convidando pessoas para poder passear no parque. Então a forma, até a tratativa, né, da Disney perante aquele cliente, ela é diferente. A gente tem a Starbucks, né, que coloca o nome no copo, ela personaliza a experiência do seu usuário, te chama pelo nome, te entrega o que você precisa. A Amazon, ali ela te possibilita, né, a comprar com 2 cliques, né, com uma agilidade a qual o consumidor hoje precisa e te entrega no dia seguinte, né. E por fim, a gente tem aqui, né, a Nubank, que ela sempre se empatiza bastante com as histórias dos seus clientes, né, e nesse caso especificamente foi um cliente que postou nas redes sociais do Nubank falando que o cartão dele foi mastigado pelo seu cachorro, e aí o próprio Nubank, ele se manifestou enviando uma cartinha e um brinquedo para o seu cachorro e um novo cartão também. Então, essas empresas, essas grandes empresas, têm essa cultura de centralidade no cliente que acabam gerando sempre cada vez mais receitas, mais fidelidades, mais clientes satisfeitos. E como é que a gente traz isso, né, para as demais áreas, né? Então, por exemplo, na área de atendimento, né, a gente tem agilidade no atendimento, apoio completo às dúvidas, redirecionamento das demandas. Então, às vezes chega no atendimento uma demanda que não é de atendimento, né, não é sua. Então, você vai encaminhar ali para a devida área necessária. Acompanhamento da solicitação, porque você vai ser o ponto focal daquele cliente, não, mesmo que seja de uma outra área, você que vai acabar respondendo ali no final, né, para aquele cliente. Para a parte de marketing, interação nas redes sociais, então o ponto do cliente, né, com a sua marca, acaba sendo as redes sociais. Então a interação com eles de uma forma divertida, né, criação de conteúdos relevantes, né, divulgação dos cases, então colocar o cliente também como num pedestal para mostrar para ele o valor dele. No comercial, ele ser um consultor e não um vendedor. Isso é muito importante, né? Seja um consultor, mostre para o cliente o que ele precisa e não o que você quer vender, né? Às vezes não é o melhor, não é o produto mais caro, né? Mas é o melhor produto para ele naquele momento, né? Atenda com agilidade, responda rápido, né? Para ver se realmente a necessidade do cliente está ali, né? Dentro da sua empresa, e um apoio genuíno às dúvidas, né? Não tente trocar, né, algumas palavras, né, para poder realizar aquela venda. Apoie ele, seja realmente um consultor, traga para ele as informações que ele precisa saber para poder adquirir aquela compra. Em relação ao RH, treinamentos à equipe, né? Como que a gente pode cada vez mais melhorar o nosso atendimento ao cliente, né? Promova o Employee Experience, que é a experiência do próprio colaborador. Como eu falei, colaboradores felizes geram clientes felizes, né? E na parte do administrativo financeiro, né? Às vezes reduza a burocracia, né? Facilite o pagamento para o seu cliente em cartões de diversas formas de pagamento, em diferentes parcelas, e, claro, uma agilidade no aquele atendimento também. Então, são algumas outras formas, né, da gente colocar a cultura centrada no cliente, mesmo sendo de diferentes outras áreas. Como criar uma cultura centrada no cliente, né? Primeiramente, como eu falei, né, vamos tentar ali focar naquela abordagem top-down, evangelize as suas lideranças, mostre para as suas lideranças como realmente a gente consegue criar melhor receita, né, gerar maior recorrência, ali com uma cultura centrada no cliente. Interaja com seus clientes, né, nas redes sociais, eles vão começar a sentir um relacionamento com a sua marca, eles vão querer voltar para fazer negócios, para se sentirem importantes, né, foram ouvidos pela sua marca. Compartilhe feedbacks com a equipe. Então, quando vocês começarem a ter as pesquisas de satisfação, depois que vocês realizarem essas pesquisas, compartilhe com a equipe, né, sobre um bom atendimento, sobre um bom produto, né, porque eles vão se sentir parte, né, da criação, né, daquela solução, daquela experiência única para o seu cliente. Crie programas de recompensa para equipes, então, metas mesmo internas, né, de bom atendimento com o cliente, né, de realmente publicação nas redes sociais, mostra que realmente você está gerando ali um engajamento maior, estando em pró
do seu cliente, né? Trate os seus funcionários como os próprios clientes, né? Como a gente falou um pouquinho atrás do employee experience, né? Da experiência do colaborador. Forneça treinamentos contínuos sobre a experiência do cliente, né? Então, realmente não é uma coisa que deve ser feita uma única vez. Esses treinamentos devem ser realizados de forma contínua, para que cada vez mais a gente consiga ali trabalhar, né, o nosso colaborador também a atender cada vez melhor os nossos clientes e coloca a experiência do cliente como um dos valores da sua empresa, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a missão da Coca-Cola, se você for lá no site da Coca-Cola, que é satisfazer com excelência os nossos consumidores de bebida. Então, assim, quem consome as bebidas da Coca-Cola, eles precisam ser atendidos com excelência, estar 100% satisfeitos, né? Como eu falei da parte da evangelização das lideranças, o CEO da Nextel, né, Customer Centric, é um projeto de longo prazo e de responsabilidade de toda a empresa. Traga feedbacks, né, realmente traga os feedbacks dos clientes para o resto da companhia, mostre para eles também se sentirem valorizados. E monitore esses feedbacks, né? O feedback nada mais é do que uma opinião expressa pelos nossos consumidores em relação a um serviço, né? Sobre um produto que ele adquiriu da nossa marca. Esses feedbacks, eles podem ser tanto positivos, né? Como elogios, sugestões de melhorias, como negativos, né? Reclamações, críticas, né? Monitore isso. Por quê? Porque a gente pode ter oportunidades de melhorias ali nos nossos produtos e serviços, né? Então, a gente pode cada vez mais voltar ali na nossa jornada do cliente e identificar que aquele ponto de dor, através daquele feedback que o meu cliente deu, ele pode ser melhorado. Acompanhe a satisfação dos clientes, né? Então, quando o cliente dá feedback, mostra que ele realmente se preocupa em dar aquele feedback, né? E volta a querer no futuro fazer algum tipo de interação com o seu cliente. Existe também uma pesquisa que clientes que são bem atendidos, mesmo em momentos, né, de reclamação, eles podem voltar a fazer negócios com a sua empresa quando bem atendidos nesses momentos cruciais, né? Cria um relacionamento com o seu consumidor. Então, quando você dá essa devolutiva, né, desse feedback com o seu cliente, responde ele nas interações sociais, responde ele nas avaliações, né? Você cria um relacionamento, ele se sente ouvido, né? E, principalmente, esses feedbacks podem ser utilizados como uma prova social. Você pode colocar no seu site a satisfação, né, dos seus principais clientes, consegue colocar nas suas redes sociais, né? Às vezes a gente consegue também não somente oportunidade de melhoria dos produtos e serviços, como também desenvolvimento de novos produtos. Às vezes a gente mudando um item ali, né, a gente consegue criar novos produtos, novos serviços na nossa companhia por meio de feedbacks dos nossos clientes e gera um engajamento com a equipe, né? Como eu falei, utilize desses feedbacks desses clientes como uma forma de engajar os colaboradores e criar essa cultura centrada no cliente dentro da sua empresa. E quais são os tipos de feedback, né, que os clientes oferecem, né? A gente tem um fornecido, né, que acontece de forma espontânea pelo próprio consumidor, pelo próprio cliente. Então, ali, às vezes, na rede social, às vezes, uma conversa ao vivo, por telefone. Então, é só aqueles momentos em que o cliente, ele realmente não está ali para dar aquele feedback, né? Mas você acaba realmente tendo essa informação, né? Ele te fornece essa informação de forma espontânea. O solicitado, que é sim por meios de pesquisa de satisfação, questionários, né, onde ele realmente você encaminha para ele poder fazer dar essa opinião, né, dar esse feedback para a sua companhia, e o observado, que é por meio das interações daquele cliente junto ao seu produto, né, junto ao seu site, junto ao seu produto, às suas redes sociais. Você já começa ali a observar quais são os principais feedbacks que aquele cliente está dando. Então, às vezes, uma página específica, o cliente entra e sai, né? Então, um feedback para a equipe de produto. Às vezes, ele coloca muitos itens no carrinho, mas sempre deixa lá o que esse cliente quer dizer para a gente também, a partir das suas interações ali com os diversos produtos e serviços, né, com a sua empresa.
E como que a gente consegue mensurar, né, esses itens, né, que a gente falou? Então, a gente consegue mensurar esse feedback também por meio de pesquisa de satisfação. Hoje nós temos três grandes tipos, né, de pesquisa de satisfação no mercado, que é a CSAT, Customer Satisfaction Score, o CES, que é o Customer Effort Score, e o NPS, que é o Net Promoter Score. Questionários online, como Typeform, Monkey Survey, Google Forms, onde você realmente lista ali, né, em perguntas específicas para o seu cliente responder, às vezes até com os dados mesmo comportamentais, né, para a criação da sua persona, e análise das interações com as redes sociais também, né? Então você pode criar algumas enquetes, você consegue ali criar algumas interações, né, nas redes sociais para o seu cliente te dar esse feedback. Então, falando da primeira pesquisa de satisfação, né, nós temos a Customer Satisfaction Score, que mensura a satisfação do nosso cliente, né? É aquela escala simples, né, que vai de insatisfeito a super satisfeito, de muito ruim até muito bom, onde você dá aquela avaliação e você mensura qual está sendo a satisfação daquele cliente em relação a algum item específico, né? Normalmente é utilizado pós-compra, pós-interação no atendimento ao chat, atendimento ao telefone, né? Após o uso de um produto ou serviço, após a resolução de um problema, após uma avaliação periódica, né? Ali com aquele produto, com a sua marca, né? Então é uma pesquisa muito simples de ser feita, né, junto ao nosso cliente. Nós temos a Customer Effort Score, que mensura o nível de esforço que o cliente precisa ter para se relacionar com a sua empresa, né? Então, o quanto você se esforçou para conseguir um atendimento, o quanto você se esforçou para poder realizar a compra desse produto, né? Porque ali é um item mais de usabilidade, né, de facilidade de acesso, né, de como que aquele produto está disponível para você, às vezes numa pesquisa de supermercado, né, se ficou claro onde está o seu produto, onde você consegue realmente obter as informações que você precisa, né? Então, pode ser após resolução de problemas de suporte, após implementação de produtos, de novos serviços, nova funcionalidade, ou então até mesmo avaliação periódica de facilidade de uso. E, por fim, um dos grandes utilizados no mercado, né, que é o NPS, que mensura a fidelidade e a satisfação do cliente em relação a um determinado serviço ou produto, né? O NPS ele é calculado através da probabilidade de você recomendar o seu produto ou o seu serviço para um amigo ou colega, e ele é calculado a partir da porcentagem de promotores menos a porcentagem de clientes detratores. E o que esse score, né, esse valor traz para a gente? Ele vai te dizer o quanto a sua empresa realmente ela está crescendo ali ao longo dos anos. Porque se você tem muitos promotores, ou seja, são clientes que recomendam a sua marca, quanto maior o seu NPS, porque o NPS ele também pode ser negativo, ou seja, vários clientes que não recomendam a sua marca, quanto mais clientes vocês têm que promovem a sua marca, que é sinal de crescimento da sua empresa, é sinal de faturamento, é sinal de que realmente a gente está ali criando uma satisfação, uma fidelização daquele cliente, porque quem recomenda, ele não somente recomenda porque ele gostou, mas porque ele acredita nos valores daquela marca, né? E onde que ele pode ser utilizado? Após a compra de um produto ou serviço, após a interação de atendimento ao cliente, após o uso de um produto ou serviço e a avaliação periódica de satisfação do cliente. Além, né, das pesquisas de satisfação, né, como a gente falou, a gente tem as redes sociais, como e-mail, SMS, WhatsApp, né, então você pode mandar ali por meio de um e-mail, né, como que você avalia o nosso atendimento, ou uma pesquisa mais específica, né, seja por SMS, seja pelo WhatsApp. Você pode coletar feedbacks também nesses totens, então deixar um desses totens, né, dentro da sua loja, ou às vezes levar esse totem, né, para ser avaliado, por exemplo, no final de um atendimento. Ou ainda o que tem sido utilizado bastante, né, que são os QR Codes. Então você pode criar um QR Code, né, para aquele cliente acessar a pesquisa de satisfação e dar a sua opinião.
E aí você consegue colocar esse QR Code nas etiquetas dos seus produtos, nas embalagens, né, na sacola de entrega, às vezes como uma etiqueta mais simples, né, dentro da embalagem do seu produto, ou às vezes até mesmo também num cartaz, né, no momento de saída ali da sua loja, né. Nós temos as mídias sociais, né, como eu falei, para a gente coletar esses feedbacks. Nós temos as mídias sociais ali para você criar algumas enquetes na rede do Instagram ou no próprio Twitter, né, no X, e você consegue avaliar esses pontos, né, do que os seus clientes estão falando do seu produto, da sua marca também, aqui quando você vai nas redes sociais, você consegue pesquisar, né, coletar ali os feedbacks também por meio do uso das redes sociais. E aqui a gente tem um caso muito legal, né, dos feedbacks dos clientes, que é, por exemplo, da Creamy, que é uma empresa de cosméticos, né, de produtos de cosméticos. Ela tem uma embalagem que dentro dessa embalagem, né, toda vez que o cliente, ela é uma embalagem um pouco mais robusta, e sempre o cliente que quisesse um novo produto, ele ia ter que comprar essa embalagem de uma forma bem robusta, uma embalagem grande. E aí, dentro das próprias redes sociais, né, da Creamy, os clientes traziam, poderiam trazer o refil dos produtos para que a gente só encaixe nessa embalagem, né, não precisasse comprar novamente para poder baratear o produto, às vezes até mesmo fazer uma economia ali de trazer ali a reciclagem, né, pontos sustentáveis. E aí, vocês pediram, nós atendemos embalagens refil da Creamy. Então, agora você consegue comprar apenas o refil e encaixar na própria embalagem. Então, é um novo produto, é uma melhoria de um produto e um novo produto, porque você consegue comprar somente o refil também. Né? Então, escute os seus clientes. E, por fim, também outro é as fraldas reutilizáveis da Hughes, onde as pessoas realmente começaram a ter uma maior consciência, né, do descarte, né, das fraldas descartáveis, e começaram a cobrar as companhias, porque isso já era uma insatisfação. Poxa, estou gerando muito resíduo ali, né? Como é que eu posso ser um pouco mais sustentável? E aí a Hughes veio com essa fralda reutilizável, né, como uma inovação, né, que é a fralda sustentável, que antigamente lá atrás a gente tinha de pano, e agora eles já têm uma reutilizável que é mais fácil de lavar, que é mais fácil de limpar, e você consegue ir reutilizando ali dentro. Então, isso é tudo por meio realmente dos feedbacks dos clientes. E apenas para finalizar, né, monitore as suas métricas de sucesso. Poxa, será que realmente eu sou uma empresa que está com uma cultura centrada no cliente? Como que eu vou saber isso, né? Monitore a sua taxa de churn. O que é o churn, né? São a quantidade de clientes que saem de comprar sua marca, né? Que deixam de fazer algum tipo de compra com a sua marca, né? Novos negócios com a sua marca. São os clientes que deixam de fazer novos negócios com a sua marca. Então, às vezes, uma TV por assinatura, são os clientes que realmente não pagam mais aquela assinatura, que não estão satisfeitos com aquele serviço e deixam de pagar a assinatura daquele produto, daquele serviço. Ou então, após adquirirem o seu produto, viram que realmente não era aquilo que eles precisavam e aí param de fazer novos negócios. Então, acompanhe isso, porque quanto maior a taxa de churn, você consegue ali perceber que a quantidade de clientes também ao longo do tempo ela vai acabar se reduzindo. E essa taxa de churn ela tem que ser fixa, né, durante um período. Então, por exemplo, nesse caso do mês, né, número de clientes que cancelaram sobre o número de clientes que eu tinha no meu início do mês. Então, falar isso talvez no mês e entender se essa taxa de churn ela é alta, se ela é baixa, né, se minha quantidade de clientes, né, ela realmente está diminuindo ali ao longo do tempo. E indo um pouco contra, né, a taxa de churn, a gente tem o valor de tempo de vida daquele cliente, né, que mede o valor da receita que o cliente contribui para o seu negócio ao longo do tempo de vida dele, né? Então, ou seja, o quanto que um cliente ele me fornece de receita, né, que ele realmente compra os meus produtos de forma periódica e realmente confia no meu produto, adquire o meu produto durante um certo tempo, né? Então, qual que é o valor do tempo de vida desse cliente para mim, né? E a ideia é que esse lifetime value seja cada vez maior, para que você consiga reter esse cliente por mais tempo, né? Por meio do seu ticket médio,
quantidade de transações, né, de novos negócios que ele vai fazer com você ao longo do período que a gente está avaliando. Deixo aqui a frase, né, com uma pessoa que realmente é muito fã da forma como a Disney trata os seus clientes, que é uma frase do próprio Walt Disney, que é: ofereça algo tão bom que os clientes queiram te ver e ainda trazer novos amigos. Ou seja, eles gostaram tanto da sua experiência que não somente vão voltar a fazer negócios com vocês, mas também vão recomendar para outras pessoas porque eles confiam no seu produto, confiam na sua marca. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Deixo ali o meu LinkedIn para quem depois quiser conectar. E foi isso. Muito obrigada.